Pela primeira vez na história, o atual presidente Nicolás Maduro parece que está sentindo que pode deixar o governo de vez contra a sua própria vontade. Ele assustou os cidadãos e os defensores dos direitos humanos ao fazer declarações bem preocupantes esta semana. Ele disse que vai haver derramamento de sangue no país se ele perder as eleições. Gerson Gomes e nós dois, faremos um programa especial na segunda-feira, inteiramente em espanhol, com jornalistas e empresários venezuelanos, para conhecermos de perto o atual risco para o futuro do país depois dessas eleições que se aproximam, né? Serão agora no dia 28. Gerson, vai ser um programa bem interessante e esclarecedor também, não é isso? Verdade. Nós teremos a oportunidade de conversar com um dos jornalistas, talvez um dos maiores jornalistas, aparece aqui na foto, que é o Casto Ocando, que é um jornalista muito famoso venezuelano, ele mora aqui na Flórida. Eu tive uma reunião com ele essa semana virtual e aprendi muito. É alguém que conhece do problema e traz dados que poucas pessoas falam, e porque ele conhece não só a realidade do país, mas conhece também a comunidade venezuelana aqui nos Estados Unidos. E o Juan Musso, eu o entrevistei algumas semanas aqui na TV Flórida. Ele é um empresário que mora no Brasil. Ele, inclusive, ele é cidadão peruano e venezuelano, mas é um empresário que mora no Brasil. Então ele conhece bem toda a geopolítica da América do Sul e ele está em Caracas para acompanhar as eleições. Então nós teremos a visão de quem está no terreno e a visão de quem conhece o tema profundamente desses anos todos, desde Castro, interferindo ali na Venezuela com Hugo Chávez, a evolução depois da doença do Chávez para o Maduro até os dias de hoje. Então será um programa que promete bastante. Sim, muito revelador, mesmo porque nós queremos saber a razão de Nicolás Maduro não deixar os venezuelanos que estão fora do país votar. Por que razão os venezuelanos de fora não podem votar? Como é que você explica isso, Gerson, na sua opinião? Como é que você enxerga isso? De certa maneira, esses venezuelanos na diáspora, como nós falamos, eles estão indignados com o fato de que o país ele não somente decresceu economicamente, mas como se transformou numa ditadura. Esse grupo no exterior se organizou, fizeram prévias, e essas prévias, elas não somente levaram Maria Corina Machado à liderança da oposição no exterior, mas principalmente elas também ajudaram economicamente a organizar a resistência dentro da Venezuela. Hoje, Maria Corina Machado pode ser considerada a grande líder. Sabemos que o candidato que está concorrendo não é a própria Maria Corina, porque ela foi travada, ela foi retirada da disputa, ela coloca uma segunda pessoa que também foi travada e retirada da disputa, mas o Edmundo, que é um ex-diplomata, passa a ser o seu representante. E olha, Paulo, a população está muito animada. Falta uma semana para a eleição e multidões têm ido se manifestar contra o governo. Me parece que a situação lá na Venezuela indica que aquilo que a gente pensou que ia demorar décadas para se reverter pode estar acontecendo. Veja, fazendo até uma conexão, que o Trump ele citou a Venezuela no seu discurso. Ele, inclusive, falou da situação de segurança deteriorada aqui nos Estados Unidos em função das fronteiras abertas. E ele poderia ter citado pessoas de qualquer país, mas ele fez questão de citar casos de venezuelanos que estão envolvidos com crime aqui e que, segundo ele, foram mandados embora da Venezuela e ingressaram nos Estados Unidos. Eu creio que a Venezuela entra numa tensão toda especial nessa mudança da política externa do governo Biden para o governo Trump. E desde a época em que era presidente, Donald Trump não esconde o que pensa da Venezuela, né? Ele dizia que, por ele, entraria ali na Venezuela e tomaria o país, né? Justamente para devolver os direitos humanos aos venezuelanos. E ele disse também que existem várias opções para a Venezuela, inclusive uma opção militar. Então, Donald Trump voltando ao poder, isso com toda certeza deve estar fazendo o presidente Nicolás Maduro tremer sobre os joelhos, né? É verdade, mas eu creio que
a conexão que se faz não é uma solução militar, mas uma solução econômica. Por incrível que pareça, a solução que Trump deu ao problema venezuelano foi justamente aumentar a produção de gás aqui nos Estados Unidos, transformando os Estados Unidos, durante a sua gestão, num país exportador de energia. Isso fez com que o preço do barril de petróleo despencasse, inclusive fez com que a própria Venezuela, que tinha suas refinarias aqui nos Estados Unidos e tinha sua própria produção vinculada, né, à produção de empresas americanas na extração na Venezuela, tudo isso ficou travado. Então você veja que ele, muito habilmente, quando ele coloca a questão militar, ele liga ao narcotráfico. E agora nós temos o Hugo Carvajal, que está preso aqui em Nova York, que também subsidiou o governo Biden com informações que foram usadas nas negociações ali do acordo de que haveria eleições justas e livres na Venezuela e, por isso, a exportação de petróleo da Venezuela foi liberada. Hoje, o Maduro conta com até um certo desenvolvimento nos últimos 2 anos da Venezuela. Por quê? Porque o governo Biden, por causa da guerra na Ucrânia e por causa do seu apelo da política pública a favor ou contra os hidrocarbonetos e a favor das energias renováveis, fez com que os Estados Unidos precisassem do petróleo da Venezuela. Então você vê que a geopolítica em torno da Venezuela ela tem muito mais a ver com o petróleo, com a produção de petróleo e até mesmo com a comercialização desse petróleo, que depende, claro, do seu parceiro mais próximo aqui nos Estados Unidos. Então, eu creio sim que haverá uma mudança radical. Inclusive o Trump prometeu isso, ele vai acabar com a questão da imposição dos carros elétricos, vai retomar a produção de gás que é oriundo do xisto aqui nos Estados Unidos e vai retomar aquela posição de colocar o petróleo venezuelano como desnecessário para o funcionamento dos Estados Unidos. Então, ele muda o jogo de poder com certeza. O que preocupa nessa história toda, vamos falar mais aí das últimas declarações do Nicolás Maduro, é que ele ainda é um homem jovem e ainda tem muito gás para continuar governando o país, assim ele pensa. E uma declaração dessa, dizendo que pode haver sangue, derramamento de sangue se ele perder as eleições, pode ser compreendido de uma maneira muito equivocada pelos outros países da América Latina, principalmente aqueles que pertencem ao Foro de São Paulo. Nós temos as eleições ocorrendo agora em outubro no Brasil e nós já sabemos que será uma parada muito difícil para a esquerda brasileira, assim como será também em 2026, nas eleições majoritárias. E com essas declarações de Maduro, o que se teme hoje, que se ouve bastante nos corredores de Brasília, é que isso repercuta de alguma forma negativamente para dentro do Brasil. Ou seja, como é que vai ficar a situação depois, quando chegarmos em 2026? Vai depender muito do que acontecer agora na Venezuela. Como será a repercussão disso, a resposta do povo, a resposta do mercado internacional? Então é uma situação para a gente acompanhar de perto, porque isso pode ser perigoso. Qual é a sua opinião sobre esse pensamento? Você coloca 2 pontos fundamentais. O primeiro é que o Brasil, até por sua estatura geopolítica, ele deveria ser um dos principais atores nessa normalização da situação democrática na Venezuela. Você lembra que quando o Lula ele tenta receber o Maduro como um chefe de Estado, ele é rejeitado na sua iniciativa, ali logo no início do seu mandato, pelo presidente do Uruguai e pelo presidente do Chile, que é de esquerda. Então, tanto a direita quanto a esquerda latino-americana não reconhece o governo Maduro como um governo democrático. No entanto, para Lula, para o PT, as conexões que existem do Foro de São Paulo tentam ainda revigorar ou passar para o mundo. Você lembra que o Lula, inclusive, falou para o Maduro, aconselhou dizendo: você precisa criar uma narrativa que faça com que o seu governo seja mais palatável. Tudo isso agora, como você bem disse, está em vias de cair, porque se Maduro se mantém no poder pela violência, esse discurso do Lula cai. Veja que o Tribunal Superior Eleitoral ele tinha negado a sua participação como observador e agora voltou atrás e mandará 2 pessoas. Eu estou vendo até o nome aqui, Sandra Damiani e José de Melo Cruz. Não conheço nenhum dos 2, não sei exatamente o que eles farão na Venezuela, mas uma coisa eu posso te garantir e te afiançar, Paulo.
todo o mundo sabe exatamente o que está acontecendo lá na Venezuela. E o Maduro não conseguirá fraudar uma eleição, impor um resultado pela violência, sem que isso cause uma rejeição e uma reação mundial. E o pior, se ele pensa que pode contar com o apoio da Rússia, que está muito longe, ou do Irã, que realmente tem presença dentro da Venezuela, ou o apoio econômico da China, isso não é suficiente para mantê-lo no poder diante de uma população gigantesca que agora tomou coragem e foi para as ruas. Fraudar as urnas, eu acredito que será um pouco difícil para ele. Eu acho que a estratégia dele é essa mesmo, de impedir que os venezuelanos que estão fora do país, que representam cerca de 1/3 do país, vote. Porque se não vota, né, essa turma toda vai ter mais voto para ele dentro do país, ou seja, ele terá como controlar isso com uma certa facilidade. Mas isso nós vamos acompanhar e vamos abordar mais sobre isso na segunda-feira com os nossos entrevistados venezuelanos. Gerson, chegamos ao final do nosso programa. Brilhante a sua participação, como sempre, mais uma vez, e nós agradecemos bastante. Eu que agradeço, Paulo, e até segunda. Vamos falar espanhol na segunda-feira. Será um programa desafiador. Com certeza. Será desafiador. Por supuesto. Valeu. Até segunda, Gerson.